graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Vamos fazer uma pequena reflexão na palavra do Senhor hoje. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Quantos tem livro aí, tem a palavra? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, vamos fazer responsivo. 4 versículos, tá? Na Bíblia de você. Vou ler aqui na minha. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Nem que vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Todo mundo, gente. Todo mundo. Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois, porventura, carnais, e não estáis andando segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, justo, verdadeiro, é o Senhor. Ó Deus, pedimos a ajuda do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra boa, palavra que reforça a nossa vida espiritual, palavra que nos deixa fortalecidos para enfrentar esse mundo, Pai, tão tenebroso, palavra do Senhor que nos deixa alegria no coração, palavra que nos exorta. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamamos o Senhor também, ó Deus, pela vida da nossa irmã Cristina, pela vida do meu sobrinho Alisson, Pai, que está internado em Fênix. E te louvamos porque tudo sai das tuas mãos e o Senhor faz aquilo que lhe aprova. O Senhor é o Deus que faz o melhor para nós e nós queremos te agradecer por tudo isso. Ó Deus, sua palavra que é rica, sua palavra que é eficaz, ó Deus, nessa noite, que ela possa entrar no nosso coração, ó Deus, na nossa mente, e que nós possamos praticar ela na nossa vida diária, e não somente isso, ó Deus, mas também passar para outros que não ainda ouviu, que não conhecem a verdadeira palavra do Senhor. Cuide de nós oramos a Deus por aqueles que não puderam vir na igreja hoje, Tu sabes o motivo, e que o Senhor esteja visitando cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É que nós pedimos e agradecemos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos. Esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 4, nós lemos, ele vai falar um pouco sobre sinais de infância espiritual. Sinais de infância espiritual. E a necessidade de um novo nascimento. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, que era um homem que conhecia muitas escrituras. Conhecia todos os mandamentos, sabia de tudo isso. Mas um dia, ele começou a matutar sobre a questão da vida eterna. E ele foi ter com Jesus, no seu horário, mas é bem tarde. E chegou perto de Jesus e falou assim: Mestre, o que faz para herdar a vida eterna? Jesus falou: você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo, respeitar aquele outro, cumprir os mandamentos. Ele falou: eu sei tudo isso. Tu só falou, eu sei isso, de cor salteado. Aí Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Ele falou: como assim? Eu estou velho, vou ter que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo. Jesus falou: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, essa foi uma revelação muito maravilhosa, surpreendeu Nicodemos, que era um homem que conhecia a Bíblia. E hoje não é muito diferente. Muitas pessoas estão dentro da igreja que ainda precisam nascer de novo.
Não é só os que estão no mundo, estão na igreja. Também, alguns, ou milhares, nas igrejas, de modo geral. Então, essa foi a explicação de Jesus para Nicodemos. Ele precisava nascer de novo. Ele tinha nascido da mãe dele, biológico, fisicamente, e agora ele precisava nascer de novo. Tá? E como é que se dá o novo nascimento? O novo nascimento ele estava falando com o próprio, que é Jesus. Só através de Jesus você consegue o novo nascimento. Não tem outro jeito. A gente nasceu da mãe biológica, fisicamente, estamos aqui, mas daí então precisamos aceitar aquele que morreu lá na cruz, que foi todo esfacelado, que foi cuspido, para que a gente possa então ser salvo e ter a vida eterna. Né? É isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Sabendo todas essas coisas. Parece muito simples, mas não é tão simples. Né? E Nicodemos, então, ele reconheceu tudo isso. Ele soube do plano de Deus e o nascimento, e o crescimento e a maturidade. Isso nós vemos nos nossos filhos. Quando nossos filhos nascem, quem já é pai sabe muito bem disso, a gente alimenta eles com o quê? Leitinho, no peito da mãe primeiro, depois passa com leite de vaca, ou não, alguma coisa assim, não é isso? E ele vai crescendo. No meu tempo, como em casa as coisas eram mentiras, sai igualzinho de fubá. Depois vai crescendo, coloca o broto da abóbora na couve e assim vai indo. Até chegar na carne em casa foi difícil, mas chegou também. Mas e assim vai dando uma comidinha mais sólida, um arrozinho, uma papinha, não é isso que acontece com as crianças? Assim também é a vida espiritual. A gente vem, aceita Jesus e vai crescendo. Vai lendo, vai afastando os pecados, vai afastando as coisas ruins e vai crescendo, crescendo, dia a dia, até que um dia a gente consiga atingir a maturidade. Tá? Então, o crescimento espiritual, entretanto, é frequentemente negligenciado. Por que é negligenciado? Porque as pessoas não querem mais saber de Bíblia. As pessoas não querem saber de sermão mais, explicação certa, como temos aqui, em algumas igrejas aí, muito difícil tem. As pessoas querem ir na igreja, conforme eu vim conversando com o Arthur, as pessoas querem bênção. Né? Já falei aqui algumas vezes. Se inscrever ali, ó. Terça-feira da bênção, terça-feira da chave, terça-feira da rosa ungida, terça-feira da moto, sorteio, não sei de quê. Isso aqui, vai ter que tirar essas colunas para lá. Porque o povo quer o quê? Aquilo que massageia o seu ego, a sua vontade, aquilo que ele quer. Mas ele não quer obedecer às coisas de Deus. Né? Hoje estava lendo um pouco da história de Jonas, até ia pregar sobre Jonas, mas como vai demorar muito, eu resolvi mudar. Jonas foi escada. Deus pediu para ele, estava em Tarso, né? Deus pediu para que ele fosse lá em Nínive, lá tinha 600 mil pessoas lá que estavam no pecado, e Deus ia matar os velhos, as crianças, ia matar todo mundo, porque assim funciona com Deus. Ou é ou não é? E fala para ele, então, Jonas, você vai lá? Ele falou, vou. Comprou passagem, mas não foi para Nínive, foi para Jope. Aí Deus falou, peraí, o negócio é aqui comigo. Aí veio um vendaval no mar, começou a sacudir o navio, e os marinheiros estavam lá tudo, e falou, está acontecendo alguma coisa aqui, que é o problema? E aí demorou muito para ele falar lá, ele levantou a mão, o problema é eu. Joga no mar. Jogou no mar, o peixe veio e pá, engoliu ele. Não é historinha da China, não é isso, viu? Tem gente que acha que isso aí é alegórico, é verdade que aconteceu. E o peixe então pega Jonas e leva onde? Daí ele. E assim Jonas reluta ainda contra Deus. Vai lá, dá um sol danado, Deus faz uma cobertura com ele com uma árvore, com uma planta. Aí depois da largada come a planta e assim Jonas foi passando tudo isso. Deus falou com ele normalmente que foi lá em Nínive e começou 40 dias para pregando sobre Nínive. Não é isso? A Bíblia diz? E o que aconteceu? A planta obedeceu a Deus, a largada obedeceu a Deus, sol, mas o crente não obedeceu. Jonas, profeta. É assim mesmo. Tudo obedeceu a Deus, menos Jonas.
Deus colocou ele que ia liberar o povo lá, que não ia matar o povo, se o povo perdoasse e tal. Longe da coisa de Deus, não queria que destruísse, matasse todo mundo. Né? Tá voltando aqui para o texto. Então, a gente precisa dar muita atenção à questão da conversão. Né? Nós não podemos negligenciar a conversão. Nós, um dia, nós já somos convertidos, batizados e tudo, um dia nós levantamos a mão e viemos alegremente com Jesus, aceitando aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Mas vai passando o tempo, a gente vai desanimando, não é isso? Vai relaxando, e aí não tem o crescimento. Aquele crescimento que Deus quer. Às vezes, a gente pensa que está o mel de meia, né? Mas a gente não está. A gente precisa saber a dimensão nossa de crente, de convertido. Não é eu que meço, não é o pastor que mede, é o Deus, é o próprio Deus. Ele que mede para ver como é que está a sua vida. Está mais para lá ou para cá, porque a gente é como um gráfico, né? Uma hora está assim, outra hora está assim, sobe, desce, o negócio é ficar estável. O segredo do cristianismo, para nós, é ficar estável. Então, alguns permanecem infantes por muitos anos. E muitos não conseguem ter um crescimento que Deus deseja. Tá? E como nós podemos, então, reconhecer a nossa infância espiritual? Para nós reconhecermos a nossa infância espiritual, nós precisamos ver como que nós estamos diante de Deus. O que as Escrituras dizem? Né? Como é que eu estou diante de Deus? Eu cresci um pouquinho, cresci bastante, eu cresci quase nada, eu estou com 10 anos de igreja, como é que está a minha vida? Uma vez em São Paulo, estava morando em São Paulo ainda, eu falei com a Márcia e disse, olha, a gente um domingo ia, do outro domingo não ia, ficava em casa. Ô, gente, vai ou não vai? Né? Eu congregava, eu morava na Zona Sul, e na Zona Norte, eu gastava 2 horas para ir lá, de ônibus, de um pequenininho, ali chovendo, garoando, lá como São Paulo é. Mas eu achava que eu precisava melhorar um pouco mais. Então a gente precisa medir como é que está essa coisa conosco. E isso não tem nada a ver com o serviço, tem a ver com uma coisa no nosso interior mesmo, né? Como é que a gente está com as coisas de Deus, como não está, e assim vai. Né? Então, o tempo de grande alegria é o tempo da nossa conversão. Depois começa a decair. Por isso que Paulo está falando, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como os espíritos espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Paulo está falando o que aqui em Corinto? Lá estava meio coordenado. Não tinha como falar com o pessoal lá que eles eram espirituais de fato, de verdade. Ele estava meio bagunçado. E assim a igreja evangélica hoje, infelizmente, também está assim. Né? Então, Deus quer que os seus cresçam. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, e Jesus não vier, ou a igreja não for arrebatada, nós precisamos ter um crescimento. E esse crescimento, Deus sabe a medida que está. Mas eu tenho como também ver se eu estou dentro daquilo que Deus quer. Para que haja um crescimento. Tá? Então, o mesmo é verdadeiro com o nascimento natural. Quando uma criança nasce, o nascimento natural de uma criança, a gente fica observando como é que está sendo o crescimento. Né? Os olhinhos, o narizinho, o cabelo, os pés, a roupa. E Deus é diferente. Ele quer ver como é que a gente está por dentro. Essa parte externa, esquece. Está gordo, está magro, está feio, está cabeludo, está careca, isso não tem nada a ver com ele. Ele quer ver como está o nosso coração, como está o nosso pensamento, como está a nossa atitude.
em relação a Deus, a Ele mesmo, à igreja, aos irmãos, à sociedade. É isso que Deus quer de nós. Tá? Então, quando o bebê é mimado demais, parece o resultado. Né? Eu costumo chamar hoje do síndrome de imperador, as crianças de hoje. Né? Pula, sei o quê. Aí o pai ganha 2.000 por mês, ele quer criança mais de 10 anos, 9 anos, ele quer um celular de 2. Aí o pai se mata para poder dar. E assim outras coisas. E joga no chão, e chora, e grita. Isso é síndrome de imperador. E assim também, às vezes, é com muitos de nós, crentes em Cristo Jesus. Às vezes são crianças demais. O pastor não falou bom dia para mim, o irmão passou perto de mim, não falou nada. Tudo criancice espiritual. Se bem que existem algumas coisas que os cristãos fazem que é meio chato, mas a maioria é assim. Tá? Então, os mimados costumam ter bastante atenção. Quando falha essa atenção, começa então a reclamar, murmurar, criticar. Assim não é a igreja? Assim não é o povo de Deus? É assim também. É desse jeito. Né? Então, a gente precisa aprender muitas coisas sobre Deus, sobre o que Deus quer para nossas vidas, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? Porque Deus é assim. Eu acabei de falar do personagem de Jonas. Jonas queria fugir de Deus, não adianta. A pior coisa que tem para um crente, seja ele maduro, velho ou não, sabe o que é? É quando ele fala assim: faça o que Deus quiser. E a pior coisa é Deus falar: então faz o que você quiser. Vai fazer o que você quiser. Aí sim, aí que ele vai querer. Porque se Deus está conosco, é uma benção. Mas se Deus estiver contra você, como é que vai ser? Né? É complicado. Então, uma criança ela fica perturbada com as mínimas coisas. E alguns cristãos têm que ser tratados como luva de pelícia. Olha, aquele lá, se você olhar para a cara feia, cada irmã, aquele rapaz, o pastor tem que estar pisando em casco de ovo para poder falar aqui. Isso ajuda a pessoa, o crente? Não ajuda. A Bíblia está dizendo que é assim, acabou. Não tem o que discutir. A Bíblia diz que é assim, então é assim que tem que ser feito, assim tem que ser falado. Né? E então, quando o cristão não é tratado com luva de perigo, os nervos dele ficam à flor da pele. Não, por que falou isso aí? O pastor não veio de falar daquilo. O irmão não deveria ter peitado aquilo lá. Mas, irmãos, verso 2, fala para lá, por favor. Nem vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quem não entende as coisas de Deus, é isso que Paulo está falando aí. É carnal. Não entender o que eu falo, entender o que a Bíblia diz. Ele não pode, ele não aguenta a palavra certa, porque a palavra, o alimento sólido, ele não está conseguindo ainda digerir. Deu para entender? Não. E aí tem muitos mimimi que não aguentam, não suportam a palavra. Ele então acha que o pregador, o pastor, está falando muito pesado, muito duro. E não é. Os dias estão difíceis. Se a gente olhar as reportagens do mundo, ao redor do mundo, não é só no Brasil, a gente vai ver que as coisas estão fechando, de tal forma que está tudo aqui que está acontecendo. Olha só o sol. O sol, há 20 anos atrás, era de um jeito. Há 10 anos atrás era de outro jeito. 5 anos atrás era de outro jeito. Era
Eu, se eu ficar no sol um pouquinho, eu fico preto. Eu até estou ficando na sombra agora. Verdade. Impressionante. Um pouquinho que eu fico no sol, eu fico preto, André. Você acredita nisso? É verdade. Eu brinquei com o rapaz lá, o engenheiro que estava falando. Mas você brinca com você mesmo? Eu falei, não, eu estou ficando preto, né? No sol. Ofereceu um café, eu falei que não queria porque. Vai dar. Então o sol está baixando. Mas Deus é bom, porque eu, fosse Deus, eu baixava mais ainda um pouco. Para torrar. Não é café não, torrar gente. Mas Deus é Deus amoroso, paciencioso, manso. Só que vai ter um dia que não vai ter jeito mais. Ele vai ter que virar. Porque está escrito. Tá? Então por isso nós precisamos crescer, nós precisamos viver uma vida em outra dimensão. Uma outra coisa interessante é que muitos irmãos nossos, ou de outras denominações, são pessoas relógio bomba. A qualquer momento ele vai explodir. Ou com o irmão, ou com alguém. Por quê? Porque ele ainda não suporta um alimento sólido. Ou não ouviu o alimento sólido, que é a palavra de Deus. Essa é a impressão. Aí quando a pessoa não ouviu falar do alimento sólido, que é a palavra de Deus, e a igreja está arrebatada, está arrebentando de gente assim, e não conhece ainda a palavra de Deus. Esse engenheiro que eu estava falando com ele é espírito. E eu conversando com ele, eu estou mandando mensagem para ele, desde quando eu comecei a trabalhar com ele, um mês atrás, eu mando mensagem para ele. E ele sempre fala, puxa vida, eu nunca tinha ouvido falar nisso. O senhor nunca viu o Bíblia, o senhor já leu o Bíblia? Não, ele está com 75 anos. Não leio, ô José. Eu falei, então, vou ler o senhor para ele. Eu estou vendo que ele está. Ele falou, esse dia ele falou, olha, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Outro dia eu viajei com um outro senhor também, 65 anos, em São Paulo. Vamos e voltamos falando de Deus. Ele falou, você sabe que eu sou católico? Desde quando nasci, eu nunca li Bíblia. Eu falei, esse é o brasileiro. Mas que coisa boa tem na Bíblia, tem, só você lê. Você está vendo como é que está a situação? E na igreja também está uma defasagem muito grande da questão da leitura do livro. Por quê? As pessoas querem ir para a igreja para receber algo de Deus. Meu Deus, eu quero que você me dê um noivo bonito, você me dá uma noiva bonita, você me dá um carro bom, uma casa boa. Eu quero uma casa na praia, o Senhor vai abençoar, porque eu sou filho do Senhor, sou filho do rei, nasci no rei, compreende? Mas onde está escrito isso também? Pelo contrário, o Senhor Jesus não teve nada quando esteve nessa terra, não tinha nem onde reclinar sua cabeça, não teve um travesseiro para pôr sua cabeça. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, a gente vence também, não é? Porque nós não vencemos por causa de nós. Nós não podemos vencer porque nós estamos com ele, ou ele está em nós. Não é isso? Pronto. Quem está com Deus, está tranquilo. Quem não está, vai penar. Né? Então na igreja, a igreja é assim. Estou falando por causa dessa ou de outro, estou falando da igreja, irmão. As pessoas são muito gentis. São boazinhas. E quando sai fora, as pessoas mudam totalmente. Não é o caso de vocês, que a gente encontra na rua. Tem umas pessoas que parece que é um rei na barriga. São de outras denominações, andam com a Bíblia de 5 quilos, não bata na mão. Mas não praticam o evangelho que precisa ser praticado. Né? Eu, na Igreja Batista de São Paulo, saí da igreja e passava em frente a uma outra igreja lá, uma denominação. Eu só estou com vídeo desse tamanho, não. Umas mulheres vestidas de saia, tudo bem bonito, os homens tudo de paletó. Eu passava com a Bíblia também embaixo do braço. Nunca falaram um adeus, nem bom dia, nem boa tarde, nem Pai do Senhor, nem Pai de Deus, nem nada. É assim que funciona. Mas nós precisamos crescer e viver com Deus. Então, na igreja,
Se a pessoa não é legal na igreja, ela não é legal em casa. Mas ela também não pode ser legal na igreja e ser ruim em casa. Precisa, mesmo ritmo que ela tem na igreja, precisa ter em casa também. Né? Porque nós somos cristãos. E outra coisa que existe muito no meio do povo de Deus, é que na igreja, às vezes, a pessoa está todo eufórica, alegre, levanta a mão, canta e tal, mas chega na rua, totalmente fora dos padrões que Deus quer. Mas para o cristão, aonde quer que ele esteja, ele precisa refletir o quê? Jesus na vida dele. É lá no trabalho, é na casa dele, na família dele, é nos empregados se ele tiver, com o patrão. Porque quando melhor dizendo, quando Deus olha para nós, servo dele, ele não quer ver Donizete, ele não quer ver pastor Davi, ele não quer ver Dona Adelaide, ele quer ver Jesus brilhar em nós. Ele quer ver Jesus brilhar na nossa vida. E dependendo do jeito que a gente vive, a gente trata as pessoas, Jesus passa longe. Aliás, se Jesus estiver no ar de uma pessoa crente, logo as pessoas vão perceber. Mas se não tiver, as pessoas vão perceber também. Então, a igreja, ela é um exemplo. Ela precisa ser um exemplo. Principalmente agora que nós estamos vendo. Por que agora? Porque agora estamos caminhando já para o final dessa terra. Não existe mais nada para acontecer, existe? É só a igreja se tirar. Não tem mais nada para acontecer. Não tem. É. Mas é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento, eu, minha ignorância teológica, eu achava que ia todo mundo que estivesse dentro da igreja crente. Mas não é. É um ou outro. Às vezes pode ser que o pastor vai, mais um irmão, e fica o resto da igreja. Pode ser que alguém da igreja vai, mas não vai. Às vezes tem pastor que não vai. Não vai, pastor. Às vezes a igreja vai e o pastor não vai. O negócio é sério. O negócio não é brinquedo, não. Então, o infante espiritual, ele afere tudo do ponto de vista de um receptor. A infante espiritual interessa-se mais por argumentos do que por ação. O que tem mais hoje dentro da igreja, o que a gente chama de crente? Inveja, rivalidade, divisões. Eu ouço muito rádio chamado gospel. De vez em quando eu ouço lá do Recife, da hora eu ouço Fortaleza, da hora eu ouço do Rio Grande do Sul. Eu tenho um aplicativo lá da NET que pega vários. Outra hora Rio de Janeiro, da hora São Paulo. E o que eu mais ouço? A 105.9 é a melhor rádio que existe. Não é realidade? A 102 é a melhor rádio que tem, a melhor música. Isso não é verdade. Isso não deveria ter no meio das rádios evangélicas. A 100 sei o quê? É nosso maior programa. É a melhor com grade. Aqui nós temos a melhor pregação. Aqui é o melhor louvor. Isso é realidade. Eu ouvia muito a 105.9, que era do Carlos Apolinário. O Carlos Apolinário era um empresário que tinha em São Paulo. E ele arrendava essa rádio, depois ele rearrendava para outros pastores. Então eu ouvia ela porque tinha vários programas. Tinha da Bethesda, tinha da Presbiteriana, tinha da Assembleia de Deus. E um dia, eu estava ouvindo ela, aí o pastor, o presidente da igreja Assembleia de Deus Belém, que é um grande toda a vida, falou lá assim: meus irmãos, ele
estava abrindo uma congregação lá em Perus. Lá tinha Madureira. Então a Belém estava indo para lá. A Madureira estava dominando a Perus. Perus é saindo para Anguera. Aí eu estou ouvindo, aí de repente ele falou: olha, meus irmãos, tem um povinho, olha bem o que ele falou, tem um povinho na Perus que está afrontando nós. É o pessoal da Madureira. Aí ele falou assim: o que ele falou? Vamos juntar todo mundo e contra eles. Eles queriam abrir uma congregação lá, algumas pessoas não queriam que abrisse, também foi uma verdade. Mas nós vamos pegar todo mundo junto. Ué, nunca vi isso, é gangue? Irmãos querendo pegar os outros irmãos? Olha só, aí passaram um dia, eu mudei de onda, não quero ver mais. E assim é, está cheio de rivalidade nas igrejas, principalmente por causa de dinheiro. Onde fala em dinheiro é que tem mais rivalidade. Continuando aqui. Então, amados, talvez o pecado mais estimado na nossa vida seja a contenda. E Gálatas capítulo 5, coloca para lá, por favor. 5:19. Olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo mesmo escreveu aqui agora. Então, se a igreja estiver praticando algo desse jeito, tem como agradar a Deus? Tem como crescer espiritualmente? Não tem. Então, mas você já observou briga de criança? Quando você fala igreja, é igreja ou membros da igreja? Membro da igreja. Porque quando fala igreja, globaliza todo mundo. Não, ele é membro da igreja. Quando ele fala igreja, a gente fala assim, fulano de igreja, é membro. Pode ser um ou outro está praticando, pode ser metade, 20%, 10% ou não. Depende muito. Tá? Então, a briga de criança. Versículo 4 daquele texto que nós lemos, por favor. Lá em Corinto também estava tendo essa questão, essa contenda. 1 Coríntios 3:4. Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que há ainda segundo os homens? Quando começa essas contendas assim, a impressão que dá que ninguém sabe para onde vai. Um está querendo ir para um lado, outro querendo para o outro, outro querendo uma coisa, outro querendo outra coisa. Criança também não é assim. Mãe, pai, babá. Não, porque eu quero pai, porque eu quero babá, porque eu quero minha mãe. Aí esse é o que acontece também na infertilidade dentro da igreja. Dentro, igreja, né? 4 paredes. Acontece com o crente dentro que está dentro da igreja. Meus irmãos, o infante espiritual olha para os recursos humanos ao invés de olhar para Cristo, aquele que pode salvar, aquele que pode dar vida eterna, prometida. Né? Eu fico pensando o seguinte: se nós realmente não pregarmos a palavra de Deus, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Então nós temos que pregar e falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se as pessoas não estão sendo libertadas da
afetividade espiritual, ouviu a verdade, não botou em prática, ou não ouviu a verdade. Ela não parou, não é? E quando nós lemos a Bíblia, ela entra na nossa mente, no nosso coração, e cai no nosso coração e ela produz conhecimento. É assim. Então, se não estiver acontecendo isso, é porque realmente a palavra não deu crescimento, não produziu. Ouviu-se a palavra, mas não produziu o efeito na nossa vida, na vida da pessoa. E daí, o mundo vai passando, o tempo está passando, e as pessoas estão caminhando, passo largo para o inferno, porque ou ouviu, não botou em prática, ou não quer ouvir a verdade. São esses dois contextos. Porque a palavra tem sido pregada. Outro tipo de palavra que tem sido pregada é a palavra mercadejada. Onde muitos pregadores falam, não, você vem para a igreja, você faz isso e Deus vai te dar isso. É um barganho. Mas é assim que o Evangelho ensina? É assim que a palavra ensina? Não. Tem uma moça lá que foi muitos anos para a igreja. Vocês já foram em casa. Aí ela falou assim, eu acho que jogaram um feitiço em mim. Mas por quê? Porque as coisas não estão dando certo. Não está dando certo porque você não tem os cabos de Deus que você conheceu quando você batizou na igreja. Está na igreja há 30 anos, não houve mudança de sua vida. Mas eu sei que ela, quando aparece cigano lá, ela dá a mão para o cigano olhar a mão dela. Eu já tenho mais de 60 e poucos anos. Eu sei que quando tem um show do Daniel, que é o cantor que ela gosta, ela pede dinheiro emprestado e vai em Varginha, para onde for. Onde o Daniel aparecer, ela vai. Eu sei tudo isso. Não tem negação nenhuma com Deus. Tem? Não tem. Porque se a pessoa paga um táxi para ir aqui em Varginha, paga um show, sei lá, hoje, se fosse um dia de hoje, R$300, mas não deposita uma oferta 50 para o Senhor, então, algo é errado. Né? Ou não? Na minha concepção, não. Né? Tem pessoas, por exemplo, que se falar que um determinado pregador vai estar em tal lugar, ele anda 200, 300, 400 quilômetros para ouvir a pregação. Não tem pregador que prega muito bem. Mas para ele ir no culto do lado da casa dele, na igreja, ele não vai. Tem alguma coisa errada, não tem? Alguma coisa está errada. Então, meus irmãos, o segredo é olhar para Cristo, colar em Jesus. Entendeu? O segredo é esse. Por quê? Porque é o único que pode nos ajudar na doença, nas perseguições, nas aflições, na falta de fé. Deu para entender? É o único que pode nos ajudar. Por isso nós precisamos olhar para Ele, para começar, de fato, um crescimento na vida daqueles que não têm Cristo. E saber que esse mundo tão difícil, onde muitos de nós temos esperança, temos planos, né? Mas eu estou com 90 anos, dona Adelaide, 93, né, dona? 93? Senhora? Ela está com 93 anos? 93? Tem algum plano ainda? Tem algum plano? Falando alto. Eu gosto de gritar. Você tem muito.
Já não, tá? Tem muita coisa. Não, estou falando que você vai morrer, não. Falando que você tem plano. Eu estou com pressa, então. O artigo mais novo aqui da turma, provavelmente. Tem plano? É pecado fazer plano? Não. Mas quem vai garantir o plano? Jesus. Quem é dono do meu plano é Deus. Esse é o segredo. Vou contar uma história. Eu sou uma amiga, aliás, ela é minha amiga até hoje. E ela é evangélica, mas eu não vou contar de qual igreja. Então, ela fazia parte. Então, para ir na igreja, para ir frequentar a igreja de pedra, ela punha roupa comprida, se arrumava. E para andar na rua e lá dentro da minha casa, andava de short, quase que nu. Olha. Aí eu falei para ela assim, minha filha, você é igreja viva, não é igreja de pedra não. Você é igreja viva, você faz parte de uma igreja viva, para viver. Tanto faz você estar lá na igreja de pedra, como na rua, como na piscina, como na cama dormindo, você não deixa de ser essa igreja viva. Certíssimo. Aí ela mudou de vida um pouco. É o segredo de olhar para Cristo, para ter um crescimento, para a gente ter uma esperança maior, uma atração maior por Jesus Cristo, porque Ele fez tudo por nós, para a cruz. E Ele vai fazer com que a gente chegue à eternidade. Não existe outro meio. Por isso nós precisamos crescer, de acordo com o que o Paulo fala. E tomando alimento, já tomamos um alimento, vamos tomando outro, vamos crescendo, e vamos crescendo, e assim a gente vai. Porque tem uma hora na vida da gente que a gente fica meio estagnado. Ou por questão de alguns problemas, ou questão, sei lá, cada um. Mas Deus quer que a gente cresça. Enquanto estivermos aqui. E quando estiver na eternidade, lá para outros 500, lá já vamos louvar o Senhor e já estamos preparados para isso. É aqui que nós precisamos crescer. Crescer para que nós possamos amadurecer e as pessoas vejam Jesus em nós. Né? Esses dias eu celebrei um casamento, sábado passado, celebrando um casamento. Aí eu brinquei assim, aí eu estou com 70 anos. Aí teve um jovem, acabou o casamento, foi lá para ter lá jantar. Olha, mas o que você fez para ficar com 70 anos? Está tão bonitão assim. Falei, maravilha, né? Falei, tá vendo? Servi Jesus, aí fica novo. E o mundo está complicado. Né? O mundo está complicado. Peguei lá, pastor, estava pregando, e minha palavra foi dura. Eu falei que Deus não está em questão de divórcio, Deus não está em questão de juntamento. Tinha umas 100 pessoas. Depois chegou lá uma senhora, está morando 15 anos com um rapaz, com um outro senhor, e um outro casal também está baseado. Pastor, eu convidar o senhor para pregar lá no casamento. Primeiro você está no civil. Não, porque eu estou totalmente errado, porque o senhor falou que não está. Eu estou totalmente errado. Pode escutar. Deus celebrou o primeiro casamento. Deus, ele gosta de um lar. Deus é a favor do lar. Quando o lar está bom, a igreja está bem, a sociedade está bem, tudo vai bem. O lar hoje está arrebentado. A sociedade está arrebentada. É assim. Porque está sem Cristo. E os cristãos não estão crescendo. Estão estagnados. Por quê? Porque a igreja hoje tem muita festa. Ah, mas festa é pecado? Não. Só que eles trocam a palavra de Deus por festa. E não pode. Né? E não pode. A palavra de Deus é essencial para nós vivermos. Por quê? Porque nela tem conselhos para os pais, para o patrão, para a mãe, para os
os filhos, para a esposa, para o esposo, para o empregado. Está tudo aqui. É tudo isso. Está tudo aqui. Fechado é um livro, aberto é a palavra de Deus. Essa frase de Deus eu acho que continua sendo a palavra de Deus, bem fechada. Só que quem não lê, não vai adiantar nada, né? Não lê. Não é só questão de ler. A questão da Bíblia não é só ler, é meditar também. Né? Lê um versículo, 2 versículos, 4 versículos, e medite sobre aquilo. Pede a ajuda do Espírito Santo e medite sobre aquilo. Né? Então, nós precisamos crescer. O menino fala como menino. Agora que eu sou maduro, eu tenho que falar como gente grande. E assim nós temos que ser. Então, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é isso que Deus quer que nós. Precisamos andar como servo de Deus, como servo de Jesus Cristo, com a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo e a certeza da eternidade. É isso. É simples assim. A gente não precisa complicar. Jesus, Deus, Jesus, morreu na cruz, está lá, junto ao Pai, advogando por nós, mas virá para julgar também aqueles que não, que forem rebeldes. Tem esse detalhe aí, né? Virá julgar aqueles que são rebeldes. Então Deus é amor? É amor. Deus é justiça? Deus é justiça. Deus é juízo? Deus é juízo. Tudo vai acontecer no seu tempo, na hora certa. Amém? E Deus abençoe. Era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos orar? Então, era prazer em ver a senhora, fazia tempo que não via. Hoje até estava lá na rua da senhora, né? Carlos Magalhães? Na rua da senhora lá, Carlos Magalhães. Hoje eu tive quase que tomar um café lá hoje. Até que não foi lá. Olha, pois é. Vamos ver. Eu estava lá no pé do morro dela. Eu estava fazendo serviço para baixo, aqui. Lá no Alfenos. Na hora dessa eu dou uma chegada lá. Ali pertinho. Vai lá, dá uma chegada lá. Uma hora eu vou, viu? Obrigado pela visita. Vai com calma pra gente bater uns papos mesmo. Não, pode deixar, não. Dentro desse aí, Dentro da palavra. E essa senhora, que a senhora é? Quem é? Ela? Quem é? Essa é a acompanhante. Ah, tá, acompanhante dela, né? Ela é a primeira vez que vem? Primeira vez. Qual o nome da senhora? É a Joselita. Joselita? Agora. Eu não morei com a israelita, é israelita. Ué? Acho que é de lá de Israel, não é possível. Prazer! Esteja conosco aqui, será sempre bem-vinda, viu? Deus abençoe. Nunca mais vai, né? Deus amado, Deus querido, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pela presença da Joselita, ó Deus, pela dona Adelaide que está conosco novamente, pela saúde delas, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do Árcio. Sabemos o que o Senhor vai fazer, mas o que o Senhor quiser será bem-vindo, porque o Senhor é Deus. Oramos pela Cristina, que o Senhor esteja dando uma recuperação ali na saúde dela, Deus. Oramos por outros irmãos que porventura estão com enfermidade. E oramos também por aqueles que estão doentes, que a doença na alma, que o Senhor esteja cuidando também, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor nessa noite. Que o Santo Espírito do Senhor nos ajude, Deus, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar em prática em nossas vidas. Oramos, ó Deus, agradecido, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui juntos, ó Deus, para louvar, exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Deus, por esse momento que passamos aqui. E agora, Senhor, nos despede para o nosso lar, nos levamos em paz, ó Deus, cuidando dos veículos. E que tudo que nós vamos fazer seja para a tua honra e a tua glória. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, no nome do perfeito, maravilhoso Salvador Jesus Cristo, hoje e todo sempre. Amém. Amém. E o grande amor do nosso Deus, amor maravilhoso, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. A graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, que hoje está como advogado intercedendo junto ao Pai por nós. E as consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.